Professor, vamos tirar algumas dúvidas aqui de repente algumas pessoas que estão nos assistindo. Dentro da apologética, né? A gente já ouviu pessoas usando o termo, queria que o senhor tirasse essa dúvida, de quando a pessoa é envolvido com a apologética, o pessoal chama ele de apologeta. E o termo que a gente tem dentro do passado tempo tido conhecimento, chamamos de apologista. Qual é a palavra correta? Qual é o termo correto? O que o senhor... Eu acho que lembra de Tertuliano, de outros nomes do passado, chamados os pais da igreja? Sim. Por exemplo, o próprio Judas, né? O livro de Judas começa dizendo: tendo eu o desejo de compartilhar a nossa comum salvação, achei urgente, melhor, tratar de defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. O que estava acontecendo ali? Ataques de falsos mestres que estavam usando as festas de amor, dizendo que a carne é o gnosticismo, né? Então o gnosticismo atacou muito a igreja no início. Então você percebe, o apóstolo Paulo, o próprio Timóteo e outros, João, trata o ataque do gnosticismo também não só nas suas cartas, você percebe que o verdadeiro cristão, aí é uma coisa que eu entro, né? Paulo diz assim: eu fui posto para a defesa do evangelho. Mas se você pensar, Paulo não foi posto para a defesa do evangelho, é um tremendo missionário. Sim. Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Então você pensa assim, Paulo é missionário, mas Paulo fala assim, mas eu fui posto para a defesa do evangelho, contra os judaizantes, contra não sei o quê, contra tudo. Exatamente. Eu não consigo ver um cristão genuíno sem o veio apologista, de apologista não no sentido dos pais da igreja, mas da defesa. Quer ver um exemplo que eu dou muito para os alunos quando eu trabalho nisso? Imagina que você tem uma esposa, uma noiva, né? Mas vamos falar uma esposa que é mais próxima, ou um marido. E alguém fala mal do seu marido perto de você, ou da sua esposa perto de você, e você olha assim e fala assim, eu não gosto de discutir essas coisas. Eu acho complicado esse amor que não vibra. Esse amor que não tem um instinto de defesa. Por quê? Se alguém diz que Jesus Cristo, ele é um grande exemplo, como a maioria das religiões, ele é um grande mestre, e fala isso dentro de uma roda de amigos, e você sabe que ele para você não é isso, ele é como é que eu vou dizer assim, ele é o Logos, ele é tudo, ele é Deus encarnado. Então como é que você ama Jesus Cristo? Houve uma agressão dessa, né? E você apenas disse assim, a religião não se discute, que é uma falácia. Você diz assim, quer ser politicamente correto, não quer ser o chato. Eu desconfio muito de quem é genuinamente cristão e pelo menos não tem, não estou dizendo que você tem que brigar, não. Eu estou dizendo o seguinte, olha, a posição bíblica não se coaduna com isso que você acabou de falar. Se você quiser, eu mostro isso para você mais oportunamente, mas o que eu posso dizer para você é que Jesus não é anjo, ele criou os anjos. Então há uma diferença de criador e criatura, o modo de falar fácil que você perguntou com a pessoa, naquele exemplo da Ferrari com relação à lei e graça, a gente tenta pegar um teologiquez, né, e traduzir, como Jesus fazia, o nosso grande exemplo, usando as coisas que a pessoa conhece. Então, a diferença aí, ela é uma mais moderna e a outra é mais antiga. O apologista era aquele cara, né, Tertuliano e outros aí, né, que defendiam. A gente pode colocar até o próprio Calvino, né? A gente pode colocar Armínio, esses caras... não era apologista, não, estavam defendendo uma tese, estão defendendo a tese, são pessoas que falavam, escreviam sobre teologia, né? E por aí vai. E o apologeta, né, é uma coisa mais pessoal, né? Mais pessoal. O cara se dedica. Agora, eu posso dar dizer uma coisa triste? É um ministério que as pessoas não gostam, em geral. Porque as pessoas estão muito naquela questão do grupo, né? Então, se você, no caso, diante de um grupo que você pertence, poxa, o negócio que importa é o amor. Essa frase é a frase mais perigosa que existe. O que importa é o amor, mas vem cá, se Jesus é o único caminho, e ele é o único caminho que leva a Deus, e você diz que o que importa é o amor, você discorda de Jesus. E entre concordar com a tua palavra e concordar com Jesus, eu prefiro concordar com Jesus.
fiz uma apologia, não magoei e falei a verdade. Eu acredito que todos nós devamos ser isso. Apologeta no sentido presente e não um apologista no sentido, por exemplo, o pastor Joel Santana para mim é um apologista amplo, né? E outros que a gente podia citar aqui, tem um monte deles. Mas muita gente boa, né? A gente vai ver a história aí, muita gente muito fera. O apologeta é porque assim a gente ouve nos dias de hoje há muitos termos assim que eles são bem fica como preocupado, né? Então, eu vejo, assim, às vezes no púlpito, a pessoa, eu tenho um ensinador que é um apologeta. Aí e a gente vai para a história, né, e a gente vê o termo sendo usado como apologista. Então, só para tirar essa dúvida, por isso eu fiz essa pergunta. A apologia, ela nasce no Novo Testamento, né? Nasce no Novo Testamento, a defesa da fé com Pedro, com Paulo. Primeiro defensor, quem, assim, a gente dentro da Bíblia, quem foi o primeiro defensor, assim, da fé no sentido de aparecer? Olha, foi aquele que falou raça de víbora. Para mim foi Jesus Cristo, o verdadeiro apologista, porque ele não baixou a guarda. Quando atingiam alguma coisa que estava errado, Jesus chegou para os fariseus, que era dito... a gente, quando fala fariseu, a gente tem uma ideia errada. Fariseu eram os caras mais polidos, mais cuidadosos, mais rígidos. Só não eram tanto como os essênios, que viviam em reclusão. Tá? Mas os fariseus eram os caras que, em tese, eram os caras da lei, radicais. E Jesus chamou de sepulcro caiado. Aí você dizia, mas Jesus é Jesus. Não. Jesus poderia, até para poder facilitar a divulgação, né, ele ser menos incisivo, mas ele chamou ele de filho do diabo e quer satisfazer, porque o diabo mente desde o princípio e é mentiroso e pai da mentira, e vós sois, querem satisfazer os desejos dele. Jesus pegou pesado, porque Jesus era a verdade, e eles eram inimigos. Ele falou, se vocês fossem de Deus, saberiam quem eu sou. Sim. Mas como vocês não são de Deus... Entendeu? Aí depois ele fala assim, Abraão viu o meu dia e se satisfez. Abraão viu o meu dia? Como é que Abraão viu você? Como é que é essa tese? Né? Essa tese, é interessante isso aí, esse texto. Como é que Abraão viu o teu dia? Meu Deus, foi justamente naquele momento no Monte Moriá, na questão de sacrifício, né, no Monte Carmelo ali, do Isaac, né? E que ele falou que Deus proverá um cordeiro para si. E Abraão teve um entendimento dessa questão da substituição, da morte vicária. Abraão teve esse entendimento naquela época, é o que Jesus disse. Abraão viu meus dias, quando ele cita esse momento dentro do contexto. Sim. A maioria escapa, foge. Como é que Abraão viu? Aí eles acusam Jesus, você não tem nem 30 anos, né? Não tem nem... E você viu Abraão? Ele falou, antes de Abraão ser, eu sou. Ele fala que é divindade. Aí eles queriam pegar em pedras para jogar em Jesus Cristo. Aí o que eu estou dizendo para você, que você me perguntou, quem é o verdadeiro apologista? Jesus o tempo todo foi apologista. Por quê? Ele tinha uma mensagem, ele tinha que defender a mensagem. Por isso que eu não creio em pessoas genuinamente convertidas que se calam diante de algumas coisas para satisfazer terceiros. E você pode fazer isso com carinho, com tranquilidade, com uma ilustração, né? E assim sucessivamente. Me freia, cara, senão vai embora. Hein? Não, tá tranquilo. Queria tirar só algumas dúvidas assim, com o pessoal que está nos assistindo, quando a gente falou de... Tem estudante de teologia, tem aqueles que estão começando. Diferença de teologia e teontologia. Teos, Deus. A teologia, se você botar estudo sobre Deus, a verdade é que é teologia. Mas como a teologia ela é o geral, teologia engloba tudo, mas na verdade é estudo sobre Deus envolvendo tudo. Deus, né, a Bíblia toda como um todo. Mas não ficar, você vai fazer doutrina de Deus ou teologia. Não, teologia já é tudo. Então criaram o termo teontologia. Teon é teos também em outro sentido, usando uma transliteração da palavra do grego, teos, teon, né? Então,
Conclusão da história. É um termo para especificar a doutrina de Deus, teontologia. Os atributos, né? É, para poder Exatamente. especificar a doutrina de Deus somente, não a coisa ampla da teologia. Não é- Tudo certo. É o estudo sobre Deus. Teologia é Mas estudo sobre Deus. Sim, amplo. sim. Mas, Teontologia, estudo sobre Deus dentro das 10 doutrinas. exatamente, maravilha. Outra dúvida aqui é teologia bíblica e teologia sistemática. O senhor consegue dar Olha, fazer uma exposição para a gente? a teologia bíblica, vamos dizer assim, tem dois desdobramentos: teologia do Novo Testamento e teologia do Antigo Testamento. O que ele falou aqui agora? Pentateuco. Nada mais é história de Israel. São nomes diferentes. Se você pegar a história de Israel, está onde? Está no Antigo Testamento. Toda aquela parte do Antigo Testamento, da saída lá do Egito, né? Aquela coisa chamada de Abraão, até Malaquias. Então, uns chamam história de Israel, outros chamam do Pentateuco, estudou 5, aí definiu um detalhe. E teologia do Antigo Testamento, engloba tudo. Isso depende do foco que você quer dar ao estudo do Novo e do Antigo Testamento. Teologia bíblica não fixou nem Antigo nem Novo. Entendeu como é que é? Está bem aberto. Está bem aberto. Então, são maneiras de você... focos maiores e menores dentro do mesmo livro. Uma vez eu li e gostei. A teologia sistemática seria como uma radiografia panorâmica. E a teologia bíblica é como se você fizesse uma radiografia, uma foto daquela área. Interessante. Né? Eu memorizei isso desse jeito. A teologia sistemática, ela pega todos os versículos da Bíblia relacionados à salvação e junta num pacote. E a teologia bíblica... Ela está mais ampla. Agora, A teologia é bíblica, porque pode ser a teologia secular. A teologia secular abre. É aí que entra todos os caminhos levam a Deus, entra o ecumenismo. Entendeu? Por aí vai. uma pergunta. O aluno, ele quer entrar para estudar, né? Teologia. Tem alguma matéria que ele tem que começar ou como é que funciona? Geralmente, os seminários, quando começam no primeiro ano, né, é a introdução ao estudo da Bíblia, entendeu? Então, geralmente começa por aí. Mas no nosso, para facilitar a vida da pessoa, o curso é circular. Por exemplo, nós estamos esse ano, começou o ano 1 do nosso bloco de 3 anos. Essas matérias já passaram, agora vamos para o segundo semestre. No caso é bimestral, né? Vamos para o terceiro bimestre, depois o quarto bimestre. Ele entra e vamos que vamos, irmão. E vai ter que rodar 3 anos até chegar ao início. Tem gente que sofre muito quando entra no último, escatologia. né? É escatologia. Quando já entra no... Escatologia e heresiologia. São as duas doutrinas finais. Que eu ministro as duas, né? E tem fiz algumas pares lá que ministram também. Então, essas duas ficam no final. Se o cara entrar ali, meu irmão, ele vai ter que se virar. Às vezes ele até entra e vou fazer de novo. Acho que Lá o pelo ideal- início, lá pelo início. o Porque ideal não tem seria- como você manter sempre o início. É circular, né? Vai circulando, verdade. Não tem jeito, facilita muito. Acho que o ideal é quando entra, por exemplo, um panorama do Novo Testamento. Aí já É complexo. fica mais fácil de você De entender. enganjar. Eu acho que quando você pega, principalmente escatologia, se você pegar a escatologia, se não tiver um bom orientador, você acaba... Olha, hoje eu posso te dizer sem medo de errar. A escatologia é muito vasta. O que a maioria sabe é um pedacinho da coxa de retalho, repito. E eu perguntava, às vezes, aos professores, mas isso fica onde? Que ponto? Eu tentava enquadrar na mente onde ficava, né? E às vezes você lendo a Bíblia, por exemplo, tem um texto que o pessoal confunde muito, né? E que eu vejo que a pessoa, por desconhecer a escatologia, aplica erradamente. E às vezes até pode criar uma heresia, né? Quando, acho que é João 20 alguma coisa, eu não lembro especificamente, mas o texto é aquele, né? Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Não é isso? Aí perguntaram a Jesus, mas quem são essas pessoas? Quando fizesse a esses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Esse contexto, ele está depois do Armagedon e depois que Jesus volta em glória e vai julgar as nações. Quando ele vai julgar as nações, já passou a era da igreja, já passou o arrebatamento, já passou julgamento, a boda do cordeiro, já passou a grande tribulação toda,
E ele já voltou, e a igreja já voltou com ele, está julgando as nações para instaurar o milênio. E aí esse texto, que é a base de julgamento do povo que ficou. Perseguiu Israel, não perseguiu. Mas, se estava preso, fosse visitar. Tive fome, tive sede, tive nu e me vestiste. Aí a maioria pega esse texto e coloca agora, na era da igreja. E aí, se você pensar bem, então a base de salvação é fazer o bem. Olha a heresia surgindo. Então a salvação não é mais pela graça mediante a fé, como Efésios 2:8-9 diz, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí parece que tem a contraditório. Não. Sempre quando você faz analisa errado, você está errado e a Bíblia está certa. Porque a Bíblia não está sendo contraditória. É apenas você que não sabe que aquele texto está relativo a um outro fato que não tem nada a ver. Né? Então, esse texto não tem nada a ver com você fazer o bem para os outros para depois ter feito por Jesus. Então, eu vou fazer o bem, né? E Jesus vai ter que me receber no céu porque eu dei roupa, eu ajudei as pessoas. Só que tem olha, ele fala, quem fizesse esses meus pequeninos irmãos. Jesus está falando dos judeus, do contexto judaico, perseguição do anticristo contra os judeus, no Armagedon, e depois ele chega e salva os judeus do extermínio ali. E ali vai ser a base de julgamento, quem ajudou o judeu nessa perseguição de 3 anos e meio. Aí você vê, quando você tem o plano cartesiano, e você, quando lê o texto, você enquadra. Essa é a grande sacada do negócio. E muitos não entendem e aplicam o texto na era da igreja. Não tem nada a ver. Então, citei só um exemplo, tem outros, tá? Depois, se você quiser, eu cito até umzinho aqui, pesadão, o pessoal erra beça, e é tão simples de resolver. Cita aí pra gente, pode citar? Pode, então, cita diz, aqui pra gente. O outro texto tem alguns professores assistindo aqui. Que a igreja, né? Que a igreja, o anticristo não vem porque tem aquele que detém, e quem detém é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo for embora, a igreja vai embora, leva o Espírito Santo junto, aí que fica todo mundo sem condição. Só que o Espírito Santo é onipresente. Eu quero saber quando é que o Espírito Santo vai sair, porque ele não pode sair nunca. A igreja nunca foi depositária do Espírito Santo, porque ele é Deus, e como Deus, ele tem os atributos de Deus, né? Onisciência, onipresença, etc, etc, etc. Aí como resolve? Apocalipse capítulo 5, resolve a questão. Quem é que detém a vinda do anticristo e a posse todo dele? O cavalo branco, que ele é o primeiro, né? Cavalo branco. Apocalipse capítulo 5 resolve o problema, que tinha um livro no céu, João estava chorando, ninguém podia abrir, selado com 7 selos, que são os primeiros 7 juízos, depois 7 trombetas e 7 taças. Então, esse livro selado com 7 selos, só tinha um digno de abrir o livro. Não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que é o Hades. Mas tinha um cordeiro, como tendo sido morto. Esse aparece diante do trono, pega o livro da mão do ancião de dias, que é Deus, e ele é o único digno. Por quê? Porque ele foi morto e reviveu. Quem é? É o único digno de abrir o livro. E qual é o primeiro selo? É o cavalo branco. E quem é o cavalo branco? O anticristo. Quem é que vai arrebatar a igreja? O próprio Jesus Cristo, que ele falou que eu vou levar vocês para mim mesmo. Estou indo, vou preparar lugar, e quando eu voltar, vou pegar vocês e vou levar para mim mesmo. Então é ele que vai pegar e vai levar para ele mesmo. Não fala que vai levar para Deus, ele vai levar para ele mesmo. Vai buscar no arrebatamento, vem na nuvem e leva a gente. Beleza. Segundo, não tem ninguém digno de abrir o selo. E o selo, o primeiro selo é o cavalo branco. E se ele é o único digno, é ele que vai liberar o anticristo. É ele que detém o anticristo. Jogou por terra toda a interpretação errada. É difícil o que eu acabei de dizer? Não, é simples. Capítulo 5 de Apocalipse resolve a questão: quem é que detém o anticristo? Gente, só ele. As coisas foram dadas para ele. E o texto está claro dizendo que não havia ninguém digno. Se não há ninguém digno, ele é o único digno. E o primeiro selo é o anticristo. Quem é que está detendo o anticristo?